A identidade visual desta cidade é o bordado, que num ponto resgata a história e une com a atmosfera atual, mas isso será assunto para outro vídeo. Hoje eu vou mostrar um pouco do centro histórico desta cidade. Castelo Branco é a capital do distrito com o mesmo nome. Situa-se na região centro, ou Beira Baixa. Nas suas proximidades, a Serra da Gardunha, Parque Natural do Tejo Internacional e Espanha. O município de Castelo Branco está dividido em 19 freguesias e tem aproximadamente 1.500 km² e 55 mil habitantes. Castelo. Foi uma fortaleza templária construída na Idade Média nos anos 1200. Dentro desta fortaleza situava-se a Igreja de Santa Maria do Castelo e o Palácio dos Alcaides. Nos anos 1300, uma segunda cintura de muralhas foi implementada. Além disso, no século XVI, estabeleceu-se uma povoação fortaleza, com ruas estreitas. Esta fortificação fazia parte de um sistema defensivo construído ao longo do vale do rio Tejo. O castelo foi muito destruído por 2 guerras, restando algumas partes e ruínas. Igreja de Santa Maria do Castelo. Está dentro da área do castelo. Foi destruída inúmeras vezes e reedificada, sendo resultado de várias intervenções arquitetônicas. A data da fundação é desconhecida, mas sabe-se que em 1213 já existia, pelas referências em documentos históricos. Miradouro de São Gens. Inaugurado em 1941, proporciona uma vista panorâmica sobre a zona histórica da cidade. Originalmente construído para camuflar os depósitos de abastecimento de água à cidade. Deste miradouro, avista-se as encostas sul da Serra da Gardunha e Serra da Estrela e o Monte São Martim, e em dias mais limpos, até mesmo a Raia, que é o limítrofe com a Espanha. Portados quinhentistas. São portas seculares com motivos em alto e baixo relevo, e a quantidade de detalhes indicava a situação econômica do habitante da época. Torre do Relógio. A localização coincide com uma antiga torre da muralha exterior. Casa do Arco do Bispo. Construído no século XIII, foi residência temporária dos bispos da guarda em Castelo Branco. Existe a possibilidade de, originalmente, essa casa, o túnel, ter sido uma das portas de defesa da cidade. Paço Episcopal. Foi mandado construir pelo bispo da guarda nos anos 1500. A partir de 1771, depois de Castelo Branco ter se tornado a sede do bispado, o edifício foi adotado como paço de residência dos bispos de Castelo Branco. No século XX, serviu de liceu central e também como escola normal e escola comercial. Em 1971, foi criado o Museu Francisco Tavares Proença Júnior. Museu Francisco Tavares Proença Júnior. Esse museu é voltado à arqueologia da região, pintura de escolas portuguesas, artes sacras e o bordado de Castelo Branco. Parque da Cidade. Era designado como quase um segundo jardim, pela beleza das hortas ajardinadas da Quinta do Paço Episcopal. Em 1912 foi aberto ao público e em 1934, após transformações, deu origem ao Parque da Cidade.
Mais recentemente, passou por um processo de revitalização. Nesse projeto foram preservados alguns elementos relevantes, como a pérgola, a nascente, os elementos de água mais estruturantes, a porta de Roma e o gradeamento e portão de entrada. Convento da Graça. Esse edifício hoje é onde está instalada a Santa Casa de Misericórdia. A igreja do Convento da Graça foi construída no século XVI, mas resta apenas a entrada no estilo manuelino. Igreja de São Miguel ou Sé Concatedral, construída em 1213, num local onde já existia um templo de propriedade dos templários. Em 1956 foi elevada a Sé Concatedral. A partir do século XVII passou por reedificações e ampliações, passando a ter características de diferentes estilos, como renascentista e barroco. Cruzeiro de São João, classificado como um monumento nacional, talhado em granito e com muitos detalhes de cordas e plantas estilizadas. Solar dos Viscondes de Oleiros. Na praça do município, um antigo solar, que foi propriedade da família a qual pertenceram os Viscondes de Oleiros. A fachada em estilo italiano do século XVII e porta principal em estilo barroco. Fachada posterior com colunas de granito e paredes revestidas de azulejos artísticos. O edifício foi comprado pela Câmara Municipal em 1935. Palácio dos Viscondes de Porto Alegre. Na mesma praça, uma propriedade familiar construída no século XVIII e com características renascentistas, atualmente propriedade do município. Solar dos Cunha ou Solar dos Mota. Em 1993 foi adquirido pela Administração Central. E esse é o trânsito no centro da cidade, numa sexta-feira, às 6h15 da tarde. Um dos motivos que nos fez escolher esse lugar para viver. E para finalizar, um pouco mais da região do castelo. Uma dica para quem quiser conhecer o local a pé é ir no final da tarde e com um tênis bem confortável. Mas vale muito a pena. Te inscreve, curte e compartilha para conhecer um pouco mais do interior de Portugal.